Olá, bem-vindos à entrevista da Apifarma. Como vos tinha dito na última entrevista, realizada há poucos dias, vem aí o Orçamento do Estado para 2022 e, portanto, temos que falar deste assunto, do Orçamento do Estado e do impacto que tem na saúde. Para falar deste tema, nada melhor do que João Almeida Lopes, presidente da Apifarma, conhece o assunto, conhece os números há alguns anos e tem uma perspectiva crítica e analítica sobre o tema. Olá, João, bem-vindo. Olá, bom dia, André. Bem-vindo à entrevista. Enfim, estamos nesta fase do ano em que o país para perceber como é que o Governo, neste caso o Governo de António Costa, o que é que vai fazer neste próximo Orçamento de Estado. Antes de lhe pedir o que pensa do que aí vem, gostava de começar por analisar aquilo que aconteceu até agora. Nestes primeiros meses, enfim, até agora, nesta fase do ano, a execução orçamental está aquém do que se esperava. Isto é, o investimento está abaixo do que o previsto no próprio orçamento. Que consequências é que isto tem para a saúde? Eu diria que, de facto, é mau, em termos globais é mau para a saúde, mas é fundamentalmente mau para as pessoas. Isso significa que, de facto, o sistema não está a entregar aquilo que tinha sido planeado, o que significa que os doentes, de alguma maneira, estão a ficar para trás. Estamos a ficar com, provavelmente, atos cirúrgicos para trás, consultas para trás, diagnósticos para trás. É claramente, entre outras coisas, uma razão direta da pandemia que estivemos a viver até há breves meses, há pouco tempo, exatamente, que esperemos que agora esteja ultrapassado, mas que é de facto um problema gravíssimo, porque nós não tratarmos as pessoas, não diagnosticarmos, não fazermos, ao fim e ao cabo, pelas pessoas aquilo que a técnica hoje permite, vai-nos levar, obviamente, eu diria, se calhar, chamar-lhe outra pandemia, a pandemia daquilo que não foi tratado. Dos doentes que ficaram para trás sem ser tratados. Sabemos que neste período de tempo isso aconteceu, mas já vamos falar sobre este tema. Sobre a questão do investimento que está aquém, embora tenha aumentado a despesa com pessoal, houve um aumento dos quadros do SNS, de médicos e não só, enfim, era também uma exigência da opinião pública, mas por outro lado a dívida ao setor da saúde também tem vindo a aumentar, embora com oscilações recentes que reduziram um pouco esse valor. Ainda assim é um hábito muito português, muito dos governos portugueses, não apenas deste, deixar correr a dívida e aumentar para as centenas de milhões de euros todos os anos. Isso que efeito é que tem no setor da saúde? Eu diria que perturba claramente a vida das empresas. As empresas da área da saúde são empresas como as outras. Têm que pagar aos seus fornecedores, têm que pagar aos seus colaboradores e, portanto, um fluxo financeiro que não é regular, obviamente, causa-lhes problemas como causaria em qualquer outro setor de Prejudica o investimento? Pode prejudicar o investimento, pode prejudicar o planeamento. A inovação? De alguma maneira, sim. Repara, a questão ao fim e ao cabo, nós referimos frequentemente que o atraso na inovação, na aprovação da inovação em Portugal é muito significativo. É significativamente maior do que os outros países, nomeadamente da União Europeia. E porquê? Porque, de facto, nós temos uma falta de dotação orçamental que nos leva a atrasar diversos aspectos, leva-nos a atrasar investimentos, leva-nos a atrasar a tomada de decisões, leva-nos a atrasar a aprovação de tecnologias inovadoras, nomeadamente medicamentos inovadores. E deixe-me dar-lhe um exemplo que, de facto, muito recente, que teve a ver com a história das vacinas. A verdade é que as vacinas acabaram por estar, felizmente, disponíveis e em tempo recorde, ao mesmo tempo para todos os países da União Europeia. Mas isso não acontece nos outros medicamentos inovadores. E eu diria que o cidadão tem dificuldade em compreender isso. Imagino que as vacinas para Portugal tinham o atraso, o backlog, que têm os outros medicamentos inovadores. Os cidadãos portugueses ainda estavam à espera que se fosse montar agora a Task Force. Se o João pudesse referir, assim, os tempos de espera são de facto muito grandes. Isto é, em Portugal, um medicamento inovador pode demorar 500 ou mais dias a chegar. Na Alemanha, para se ter um exemplo, chega ao fim de 120 dias, ele está no mercado e Exatamente. A coisa resolve-se. Portugal está no fim da lista dos países da Exatamente. União Europeia. Se isso acontecesse com as vacinas, seria um desastre. Seria inadmissível. Seria um desastre e seria completamente inadmissível e ninguém perceberia.
Mas a verdade é que nos outros medicamentos, eu diria que os outros medicamentos são tão importantes como as vacinas. Sim, uma pessoa que sofre, tem um cancro Claro, complicado, quer um medicamento inovador e tem que esperar 2 anos. Qualquer que seja a patologia, é fundamental tratar bem e quanto mais cedo melhor. Como sabe, a Apifarma fez um estudo com a McKinsey, aqui há 3 anos, salvo erro, onde isso era bem identificado, ou seja, em termos de saúde eu tenho é que prevenir. E a própria OMS recomenda maior investimento em prevenção. Reduz as baixas. Depois, exatamente, e portanto quanto mais prevenção eu tiver, teoricamente a população vai ser mais saudável. Mas a partir do momento em que eu de facto tenho população com doenças, com patologias, a verdade é que eu tenho que diagnosticar bem e o mais rapidamente possível e tenho que tratar as pessoas o mais rapidamente possível. E portanto, se eu tenho atrasos no diagnóstico é dramático, se eu tenho atrasos na aplicação das novas tecnologias, que trazem claramente valor acrescentado ou diminuição de custos, senão não teriam sido aprovadas pelo Estado, pelo Ministério da Saúde. Portanto, trazem o mais valor acrescentado ou trazem a redução de custos. Então, eu deveria ter essas tecnologias, esses novos medicamentos, à disposição dos portugueses tão breve quanto possível. Aliás, como sabe, Portugal esteve na presidência, primeiro semestre deste ano, esteve na presidência da União Europeia. E uma das conclusões da presidência da União Europeia, que de resto foi extremamente bem sucedida, especialmente na área da saúde, é de facto partir-se para um fórum de alto nível, não sei se nesta próxima presidência ou a seguir, para que, de facto, a Europa comunitária consiga ter um método de avaliação das novas tecnologias que seja praticamente equivalente em todos os países. E que não é, hoje em dia há uma grande diversidade. Hoje há uma grande e, portanto, significa uma grande discrepância. Que um doente em Portugal não tem as mesmas condições que um doente, olha, logo aqui ao lado de Espanha, ou que em França, claro, ou que na Alemanha. Mas este é um problema antigo. Enquanto falamos de vacinas, elas estiveram disponíveis ao mesmo tempo para todos os cidadãos da Comunidade Europeia. Outros medicamentos, sejam para o cancro, ou para patologias crónicas, seja para aquilo que for, de facto, Portugal compara mal com os tempos de aprovação dos medicamentos inovadores. Nós temos um problema de suborçamentação, de não execução orçamental e um problema também de não resolução e não aprovação dos problemas em tempo útil, isto é, num tempo idêntico pelo menos ao resto da União Europeia. São esses os entraves que existem no SNS e na saúde em Portugal. Sim, é óbvio que a suborçamentação acaba por... tem vários efeitos perversos e um deles é de facto o atraso para os cidadãos portugueses, para os doentes, à utilização das novas tecnologias que supostamente são aquelas que são as mais eficientes, são as mais avançadas, são as que provavelmente lhe garantiriam uma melhor vida, uma maior esperança de vida, uma maior qualidade de vida. Voltemos um pouco, então vamos ao orçamento, enfim, pelo que eu li, o número que é exigido, ou que pelo menos é colocado como meta, que é colocado pela Apifarma e não só, enfim, para vários atores da saúde para 2022, seriam um valor superior a 11 mil milhões de euros, um aumento de 600 milhões de euros face ao ano que está agora em curso. Esse valor, acha isso possível e acha possível e acha que depois será executado? Possível é com certeza. Nós apontámos para esse valor, enfim, o estadio atual das contas que se vê bem nos relatórios da Direção-Geral do Orçamento apontam para um valor dessa dimensão e a questão, André, é uma escolha política. As verbas, que são as diversas verbas que o Orçamento de Estado aloca a determinadas áreas, têm a ver com as suas escolhas políticas. A partir do momento em que este Governo já tinha declarado que, de facto, uma das suas grandes prioridades era a saúde, essa percepção e essa sensibilidade que nós todos hoje temos para a saúde, que não tínhamos antes da pandemia, provavelmente, a nossa percepção, a nossa sensibilidade à saúde agudizou-se muito com a questão da pandemia. Sim, o risco fez disparar essa preocupação. Percebeu-se talvez hoje melhor aquilo que já se dizia há muitos anos, que era política em todas as saúdes, a saúde em todas as políticas, peço desculpa. A saúde em todas as políticas, mas nós nunca assistimos a isso, não é? Portanto, assistimos sempre a saúde, de alguma maneira, suborçamentada, com falta de verbas, não é? Hoje percebe-se isso menos bem, aliás, basta ver os relatórios da Comissão Europeia,
basta ver as declarações da senhora von der Leyen, e a verdade é que a saúde tem hoje um papel, e ela própria diz, ela é Presidente da Comissão Europeia. Mas não são só, E, João, portanto, desculpe. aponta sempre para a saúde como talvez aquilo mais importante que uma sociedade Mas não são ocidental só- e civilizada Não como a são só europeia tem. declarações políticas, manifestações de vontade que depois não têm Mas tração repare, no terreno. eu não concebo, enquanto cidadão, que os orçamentos e os instrumentos de política governativa que os governos tenham não correspondam às opções políticas. Não é? Portanto, isso não faz sentido. Quer dizer, não faz sentido eu considerar que uma coisa é extremamente importante, é talvez a mais importante na vida dos cidadãos, e depois não lhe dou o devido relevo orçamental. Não é? Não é lógico. Que é o que tem acontecido, na Que é verdade. de alguma maneira o que tem acontecido, mas pensemos que antigamente a sensibilidade das pessoas para a saúde não era tão... E a tolerância, talvez, das pessoas também. repare, sempre, historicamente, as pessoas mais preocupadas são as pessoas mais preocupadas com a saúde, aquelas que já passaram determinada idade. Não sei se são os 40, se são os 50, se são os Eu 60. faço 50, A espero verdade é seja que só os aos jovens, os jovens ativos, trabalhadores, nunca tiveram grandes preocupações com a saúde. Mas isso hoje já não é verdade. Isso hoje já não é verdade. Vimos os jovens portugueses irem em massa vacinar-se. Ou seja, eles têm uma preocupação com a saúde que provavelmente há 2 anos não imaginavam vir a ter. Correto? É verdade. Então, se temos toda a sociedade balanceada para a importância da saúde, eu politicamente faz-me pouco sentido que não se lhe dê a importância Que não orçamental ganhe que tem que corpo ter. no orçamento, não ganhe expressão no orçamento Exatamente. do Estado. Estamos também numa fase em que a pandemia criou essa unidade de vontades para criar instrumentos financeiros de apoio aos vários Estados, refiro-me em concreto à Bazuca, ao plano, ao PRR, que se cruza aqui, é um investimento de 16 mil milhões de euros ao longo dos próximos anos, muito dinheiro que vai entrar na economia portuguesa e que se vai cruzar com vários orçamentos de Estado. Isso pode trazer algum benefício, vai trazer algum benefício à saúde, ao SNS? Estou perfeitamente convencido que sim, que vai trazer enormes benefícios ao sistema português de saúde e ao Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que nós vivemos numa era digital, estamos a assistir a uma transição digital, e se há sítio onde de facto nós queremos ver os resultados dessa transição digital, é a saúde. E eu dava-lhe, enfim, há para mim, dois paradigmas muito claros. Por um lado, eu tenho, e penso, e isso já está inscrito no PRR e nas verbas que já estão distribuídas, eu tenho que fazer um grande investimento, em hardware. Sejamos claros, sejamos honestos. Em hardware. Porquê? O meu amigo com certeza já foi a uma consulta e já percebeu que os médicos se queixam da falta de velocidade dos seus computadores, alguns dos quais Sim, já estariam melhor num museu. São de época a vapor ainda, alguns São deles. exatamente, ou a vapor, a carvão, exatamente, como quiser. Portanto, isso é um aspecto importante. A grande vantagem de um computador é aquilo ser rápido. Se não é rápido, de facto, nos dias de hoje, é complicado. Tem a ver também com a internet. Tem a ver com a internet e tudo isso tudo isso, ao fim e ao cabo, permite ter o doente mais no centro e o doente ser tratado mais, eu diria, mais expeditamente, com as ferramentas mais modernas. Depois tem o problema da digitalização, tem o problema da articulação. Do acesso à informação. O acesso à informação por parte de quem está a tratar do doente. A informação de saúde é sempre do doente. Mas a verdade é que se for ao médico a Bragança, ele vai-lhe perguntar onde é que estão os seus exames que fez em Vila Real de Santo António ou em Évora. E eu acredito que daqui a algum tempo nós vamos ter um sistema de saúde em que o doente, que é dono da sua informação de saúde, com um cartão ou com o seu telemóvel, em qualquer unidade de saúde que entre, seja ela social, pública ou privada, o médico vê imediatamente o seu historial. Portanto, uma espécie de chave da saúde, chave digital da repare, saúde. no fundo, se me permite a comparação, talvez vir a ter na saúde aquilo que hoje já temos nas finanças. Houve uma revolução inacreditável nas finanças nos últimos anos. E que tornou eficaz a cobrança de impostos. Das quais às vezes os cidadãos se queixam porque gostariam de ter outro tipo de... Se calhar gostariam de ter um olhar tributário não tão apurado. A verdade é que aquilo funciona. É isso que é necessário fazer na saúde. E se for, de facto, ver o plano
que o governo português enviou para Bruxelas, está lá já inscrito a digitalização da saúde. As instituições do sistema de saúde, nomeadamente a ESPMS, têm já verbas alocadas, como digo, para aquisição de hardware e pensar em software. Ou seja, é preciso de facto que haja um pensamento em termos de saúde, um pensamento digital de interoperabilidade de todos os dados entre todos os operadores, no sentido do cidadão estar no centro do sistema e poder, de facto, Mas, João, ser... desculpe lá, mas na verdade as críticas que temos ouvido ao longo dos últimos meses são as seguintes, que o Estado, enfim, por instruções do Governo, vai usar uma parte substancial deste investimento para mudar o seu mobiliário informático, digamos assim, os seus computadores, o seu hardware, mas que isso terá pouco efeito depois a outro nível. O investimento numa chave digital implica um investimento monumental em software e em inovação nessa área, e sabemos que a Google e outras essa empresas verba, estão a fazer isso. se for ver o programa que foi enviado para Bruxelas no âmbito do PRR, tem inscrita uma verba, salvo erro, de 400 milhões de euros. O que me parece, de facto, uma aposta seriíssima, no sentido de, lá está, garantir a partir de determinada altura, vamos ter que ter muito trabalho, enquanto país, enquanto instituições da saúde, entre todas as frentes, mas acredito que seremos, se calhar, capazes, enquanto país, de acabarmos vir a ter, rapidamente e a curto prazo, um sistema digital perfeitamente integrado, com intermutabilidade da informação e capazes até, se calhar, de prestar serviços no estrangeiro sobre esta matéria. Exportar este tipo de tecnologias. Acredito. Sou muito otimista nessa matéria. Veremos se isso acontece. Outra das áreas que se tem falado ao longo dos últimos meses por causa da pandemia tem a ver com o investimento em estruturas industriais, nomeadamente fábricas de medicamentos. Falou-se da questão da produção da vacina para a Covid em Portugal, o que nunca aconteceu. Esta bazuca, este PRR, vai criar ou pode criar condições para que empresas multinacionais ou até empresas nacionais aumentem o seu parque industrial em Portugal. Isso pode acontecer ou, enfim, foi mais uma conversa que se houve, um debate que aconteceu, mas que não terá atração? Os programas e as agendas estão abertos, dependerá claramente da manifestação de interesse das empresas. E tem havido ou não? O João conhece repara, não tenho conhecimento dos dossiês que são entregues nos ministérios, não é? Mas penso claramente que há entidades, que há empresas com ligações à universidade, com ligações a instituições do sistema científico, que claramente vão avançar para iniciativas desse tipo. O que é que vai ser aprovado? Quais são elas? Não o que vai ser aprovado pelas agências ambientais e pelo... Repara, em última análise, pelas instituições que o Governo que vai ter que ter a avaliar esse tipo de iniciativas. É que falámos aqui, enfim, de vários problemas que existem, não existem só certamente em Portugal, vários problemas que atrapalham o investimento. A questão da burocracia em Portugal é certamente uma delas e, portanto, a aprovação por várias entidades complica muitos destes investimentos. Por outro lado, há ainda a taxa extraordinária que foi lançada em 2014, já no fim do período da Troika e que se mantém ainda hoje. Na verdade, isso representa mais um custo para as empresas. Mas claro que sim, claro que representa e nós, enquanto Apifarma, batemos contra essa taxa, enfim, desde que ela foi criada. 2014? 2014, extraordinária? Aliás, era extraordinária, era uma taxa extraordinária, eu diria que neste momento transformou-se num imposto ordinário. Mas é evidente que continuaremos a protestar. Mas o André referiu uma coisa que de facto é extremamente importante, que são efetivamente os custos de contexto. Os custos de contexto na atividade económica em Portugal são gritantes e dramáticos em muitas frentes. E na área da saúde, também. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Por exemplo, todas as entidades do sistema privado de saúde, chamemos de hospitais privados, clínicas, por aí fora, têm que cumprir determinadas regras, boas regras, que o sistema público não tem que cumprir. Regras de que tipo? Regras têm que ser aprovadas, as instituições têm que ser aprovadas pela entidade reguladora da saúde.
auditadas e aprovadas pela entidade Mas estamos a reguladora falar de da saúde. regras de quê? Para percebermos? De segurança? Regras de, ouça lá, de tudo, sobre os equipamentos, sobre a estanquicidade entre as salas, todos os cuidados. Ou seja, Ou seja, o André não pode chegar aí amanhã e abrir um bloco operatório. O que me parece normal, Tem regra, não é? o que me parece normal, ok? As entidades privadas que querem fazer isso têm que ser licenciadas pela entidade reguladora da saúde. Portanto, há uma desigualdade de As tratamento. públicas não. E por isso, é lamentável dizer isto, e por isso eu sou um grande defensor do PRR e do investimento público do PRR no Serviço Nacional de Saúde. Nós queremos todos, enquanto cidadãos, hospitais públicos iguais aos hospitais privados. Não pode ser ao contrário. Que existe o mesmo rigor e o mesmo Tem que haver o critério. mesmo rigor, não é? E de facto a escolha, o cidadão está no centro, tem a sua liberdade de escolha, tem que ter liberdade de escolha, mas poderá escolher o público ou o privado. A verdade é que hoje em dia assistimos a cada vez mais pessoas a quererem seguros de saúde e a quererem ir para os hospitais privados. Inclusive, os hospitais privados são mais novos. Inclusive médicos e pessoal do SNS Exatamente, que aumentou exatamente. a adesão à DSE Exatamente. para ter acesso aos privados. E depois há outro aspecto, repare, que é também extremamente importante e que não gostaria de deixar de lhe referir, que é o seguinte: a saúde é talvez das áreas mais avançadas em termos tecnológicos, porque tem muito a ver com tecnologias de informação, tem a ver com a digitalização, tem a ver com as redes globais, tem a ver com isso tudo, não é? Certo. E na verdade, a saúde acaba por estar apenas tutelada pelo Ministério da Saúde, quando ela própria, a saúde, é uma criação enormíssima de riqueza, de emprego, de avanço científico. A saúde é a área em que os cientistas portugueses de todas as áreas mais publicam é na saúde, mas Certo. de longe. Isto é, Ou sim, seja, a saúde, a dá uma sensação que saída nós temos, profissional e cria um incentivo. profissional, cria riqueza, cria valor acrescentado e corresponde ao objetivo político de termos a saúde em todas as políticas e a coisa mais importante que os cidadãos consideram que é a saúde. Portanto, eu deveria ter, a nível político e governamental, deveríamos ter, e nós temos feito essa sugestão já por diversas vezes, que houvesse uma tutela partilhada da saúde entre a saúde, para os aspectos técnicos, e a economia. Porque toda a área da saúde tem, de facto, uma projeção, uma potencialidade. E qual é a sensibilidade, qual é a resposta que tem tido quando é feito esse desafio? O Ministro Cisa Vieira, o que é que lhe disse, ou se é que lhe disse alguma coisa sobre este tema? Os ministros são sempre muito cautelosos no expressar das suas opiniões e o Dr. Cisa Vieira não é exceção nessa matéria. A verdade é que no passado, antes da entrada da Troika em Portugal, a economia tinha um papel de tutela mais ou menos conjunta com a área da saúde. E há que voltar a esse modelo. E a Troika quis fazer isso para aumentar o porque de facto a saúde tem um potencial de criação de valor em termos internos e em termos até de balança comercial, que não pode ser deixado de olhar também pelo lado da economia. A saúde é importantíssima, mas lá está, uma saúde suborçamentada, subfinanciada, acaba, de alguma maneira, por se limitar um pouco a gerir os danos do seu orçamento insuficiente, perdendo-se oportunidades que podem haver, e há muitas surgir, cada vez mais, de gerar grandes proveitos em termos económicos para o país, para Como as pessoas. aconteceu agora durante a pandemia, em que Portugal, enfim, foi um dos países que não teve essa capacidade para, por exemplo, participar no esforço de fabrico das vacinas, porque não tinha infraestruturas à altura. Algumas coisas foram desenvolvidas em Portugal. Nós em Portugal também gostamos muito de, às vezes, de minorar aquilo que cá temos. Sim, um trabalho para a vacina da Moderna, não é só isso, não é verdade, André. Convém não esquecer que nós temos um sistema científico e tecnológico muitíssimo bom, state of the art, utilizado pelas empresas internacionais. Depois, lá está, temos grandes custos de contexto, em que depois do desenvolvimento tecnológico inicial, temos dificuldade em avançar com os ensaios clínicos. Temos muitos custos de contexto nos ensaios clínicos. Estamos claramente apostados com a agência criada há 3 anos, a ICIB, com outros stakeholders, mas a verdade é que o sistema é difícil. Nós, às vezes, conseguimos complicar muitas coisas em Portugal. Mas tenho esperança que também aí as coisas possam vir a funcionar melhor.
A verdade é que tudo isto permitiria criar, eu diria, um ambiente amigo da inovação, amigo, Mais digamos, amigo da inovação, do desenvolvimento e do doente. Desenvolvimento, estarmos mais, ao fim e ao cabo, tirarmos mais proveito daquilo que sabemos fazer em termos científicos. Porque, de facto, temos boas tecnologias, temos bons institutos, temos boa expertise, boas universidades, temos boas instituições hospitais. No fundo, o Sistema Nacional de Saúde é fabuloso, tem uma resiliência fabulosa. Agora, há coisas que claramente precisam de ser melhoradas e adaptadas. E acho que todos não seremos demais para colaborar com isso. Isso não vai acontecer certamente de supetão ou numa só, não há uma solução mágica, mas há um caminho a fazer e este Orçamento do Estado ajudaria a começar a resolver. Eu queria colocar-lhe aqui mais duas questões. Uma delas tem a ver com o aumento das matérias-primas ao longo dos últimos meses, o último ano, na verdade, e que aumenta os custos. Queria perceber como é que a indústria está a gerir essa questão, se isso vai refletir nos preços, eventualmente, como é que isso vai ser gerido? É um problema de facto grave e complicado. A partir do momento em que demos pela pandemia, digamos assim, início de 2020, praticamente, janeiro, fevereiro, nós assistimos a uma grande falta de matérias-primas e subsidiárias nesta área. Felizmente as coisas não se tornaram tão dramáticas como a determinada altura chegámos a pensar. A verdade é que praticamente não faltaram medicamentos no mercado. A certa altura parecia que ia haver uma falta ou outra. Houve uma certa altura que houve alguns sobressaltos, mas também fruto de algum receio e assambarcamento por parte da população. Mas a verdade é que faltas praticamente não houve. Mas o que é que nós assistimos hoje? Assistimos, e não é só apenas na área da indústria farmacêutica, assistimos em todas as áreas. Há uma grande dificuldade de chips, de componentes eletrónicos. Todos os componentes químicos subiram de preço, alguns subiram 50%, coisa no género. A energia em Portugal, como sabe, é do domínio público, tem vindo a subir. E a energia na Península Ibérica é mais cara. A indústria farmacêutica, no ano de 2019 e 2018, já tinha sido obrigada a fazer o investimento no sistema de serialização, como sabe, em que as empresas em Portugal investiram milhões de euros num sistema que está a funcionar, mas que ninguém lê, e que só torna as cadeias de produção mais ineficientes, não é? Porque se eu tiver uma máquina de leitura, qualquer que ela seja, atrasa-me sempre a cadeia de produção. Portanto, o que nós temos que ter a noção é que hoje em dia os componentes, quaisquer que eles sejam, são mais difíceis de adquirir, os lead times aumentaram, os preços aumentaram. O transporte aumentou. A logística aumentou, portanto, toda a cadeia de logística, com as complicações dos equipamentos de proteção individual, mais isto, mais aquilo. Ou seja, há uma série de pequenos custos que, todos somados, efetivamente são um problema, especialmente para as empresas com unidades industriais em Portugal. E como é que isso vai ser, como é que isso está a ser gerido, como é que pode ser gerido, que efeito é que vai ter? Cada caso é um caso, é evidente que os casos não serão iguais para todas as empresas nem para todos os medicamentos, mas é evidente que temos que fazer um alerta, e temos estado a fazer um alerta à tutela, ao Ministério da Saúde nesta matéria, que é preciso ter atenção a isto, porque isto, em última análise, lá está com o Ministério da Economia aqui. Se corre mal, poderemos ter problemas na cadeia de abastecimento de medicamentos, e é isso que queremos evitar. Em última análise, nós queremos ter a certeza que os doentes têm acesso aos medicamentos que necessitam. João, eu gostava de terminar esta entrevista repescando uma afirmação que fez logo no início, a propósito dos casos não diagnosticados durante a pandemia, esse manto que cobre uma parte da doença não diagnosticada e que pode exigir um plano público, plano de políticas públicas para resolver. Faria sentido existir uma espécie de almirante, de task force para resolver este tema? Acho que parece-me uma ideia meritória, talvez pensar numa unidade de missão, num grupo de trabalho. Acho que sim, faria todo o sentido. Faria todo o sentido na medida em que, de facto, os atrasos em tudo aquilo que falou, em que falamos e que sabemos, que devo-lhe dizer que não é um problema português, é um problema de praticamente todos os países da Europa, mas são atrasos que a médio prazo provavelmente vão ser dramáticos. Ou seja, vão ter consequências na saúde das pessoas. Em saúde o tempo é sempre fundamental.
Se qualquer um de nós tiver a infelicidade de ter uma doença chata, quanto mais depressa ela for diagnosticada, maior é a probabilidade da questão não ser mal sucedida. Falemos claramente. E, portanto, tudo aquilo que sejam atrasos em consultas, atrasos em diagnósticos, atrasos em intervenções, é óbvio que eu estou, em muitos casos, a condenar as pessoas a uma vida mais curta. E, portanto, essa questão tem que ser resolvida. Acho que é importantíssimo. Muito bem, muito obrigado, João. Eu despeço-me então com Muito esta entrevista que traça o primeiro quadro daquilo que pode ser o Orçamento do Estado para 2022, sendo que a seguir à apresentação e à discussão no Parlamento voltaremos ao tema aqui nas entrevistas da Apifarma. Muito obrigado e até à próxima.